Explore o universo da sabedoria atemporal de Krishnamurti. Nessa palestra, abra sua mente para possibilidades infinitas e descubra um novo entendimento da vida e do ser. Estou certo de que todos nós, numa ou noutra ocasião, temos experimentado um extraordinário sentimento de tranquilidade e beleza, inspirado pelos verdes campos, o sol poente, as águas tranquilas ou os picos cobertos de neve. Mas o que é a beleza? É meramente a apreciação que sentimos? Ou é a beleza coisa separada do percebimento? Se tem bom gosto no vestir, se usa cores bem combinadas, se tem maneiras distintas, se fala com calma e se mantém ereto, tudo isso é fator de beleza, não? Mas é apenas a expressão externa de um estado interior, como a poesia que escreve ou o quadro que pinta. Pode olhar para o verde campo refletido no rio e nenhum sentimento de beleza experimentar, continuar indiferente o seu caminho. Se como pescador vê todos os dias as andorinhas voando rente à água, isso provavelmente pouco significa para você. Mas se está cônscio da extraordinária beleza desse espetáculo que acontece, dentro em você, que te faz exclamar, oh, que lindo! Qual o fator desse íntimo senso de beleza? Existe a beleza da forma exterior, trajes de bom gosto, belos quadros, móveis atraentes, ou completa ausência de móveis, com paredes nuas e bem proporcionadas, janelas de formas perfeitas e etc. Não é meramente a isso que me quero referir, porém aos fatores que concorrem para aquela beleza interior. Por certo, para termos aquela beleza interior, deve haver completo abandono de si próprio. O sentimento de completa ausência de prisões, restrições, defesas e resistência. Mas esse abandono se torna caótico quando desacompanhado da austeridade. Mas sabemos o que significa ser austero? Satisfazer-se com pouco e não pensar em termos de mais? O abandono deve estar acompanhado de profunda austeridade. Da austeridade que é extraordinariamente simples. Porque a mente nada está adquirindo, ganhando, não está pensando em termos de mais. É a simplicidade nascida do abandono. Mas a austeridade que produz o estado de beleza criadora. Mas se não existe amor, não pode ser simples, não pode ser austero. Pode falar a respeito de simplicidade e austeridade, mas sem amor, elas são meramente uma forma de compulsão e, portanto, não pode haver abandono. Só tem amor aquele que se abandona, que se esquece completamente de si próprio e, de sorte, faz nascer o estado de beleza criadora. A beleza é bem óbvio, inclui também a beleza da forma. Mas, se não há beleza interior, a mera apreciação sensorial da beleza da forma conduz à degradação, à desintegração. Só a beleza interior, ao sentir verdadeiro amor pelas pessoas e por todas as coisas da terra. E com esse amor, vem um extraordinário sentimento de consideração, de vigilância e de paciência. Pode ter uma técnica perfeita, como cantor ou poeta, pode saber pintar ou concatenar palavras, mas sem essa beleza criadora, interior, o seu talento será muito pouco significativo. Infelizmente, quase todos nós estamos nos tornando meros técnicos. Passamos em exames, adquirimos tal ou tal técnica, a fim de ganharmos o nosso sustento. Mas o adquirir técnica
ou desenvolver capacidades, sem se dar atenção ao estado interior, é produtivo de fealdade e de caos no mundo. Se despertamos a beleza criadora interiormente, ela se expressa exteriormente, e há então a ordem. Mas isso é muito mais difícil do que adquirir uma técnica, porque significa completo abandono de nós mesmos. Significa sermos sem medo, livres de constrangimento, sem resistência e sem defesa. E só podemos abandonar a nós mesmos dessa maneira quando há austeridade, quando há o sentimento de grande simplicidade interior. Exteriormente podemos ser simples, usar poucas roupas e nos satisfazer com uma só refeição ao dia. Mas isso não é austeridade. A austeridade, quando a mente é capaz de infinita experiência, quando tem experiência e, ao mesmo tempo, se conserva muito simples. Mas só pode nascer esse estado quando a mente já não está pensando em termos de mais, em termos de adquirir ou vir a ser algo por meio do tempo. O que estou dizendo poderá ser para você difícil de compreender, mas é verdadeiramente importante. Veja, os técnicos não são criadores. E há cada vez mais técnicos no mundo. Pessoas que sabem o que fazer e como fazer, mas que não são criadoras. Na América, há máquinas calculadoras capazes de resolver em poucos minutos problemas matemáticos que um homem, trabalhando 10 horas por dia, levaria 100 anos para resolver. Tão extraordinárias máquinas estão sendo criadas, mas as máquinas jamais serão criadoras. No entanto, os entes humanos, se tornando cada vez mais semelhantes a máquinas. Mesmo quando se rebelam, sua revolta se verifica dentro dos limites da máquina, e não é, portanto, uma revolução. Muito importa, pois, descobrir o que é ser criador. Só pode ser criador quando há abandono. Isso significa, em verdade, quando não há sentimento de compulsão, medo de não ser, não ganhar, não alcançar. Há, então, grande austeridade, simplicidade e, ao mesmo tempo, amor. Essa totalidade é beleza, o estado criador. Pergunta: a alma sobrevive após a morte? Resposta: se deseja realmente saber isso, como você vai saber? Lendo o que Shankara, Buda ou Cristo disse? Ouvindo o seu guia ou santo particular? Todos eles podem estar completamente enganados. Está disposto a admitir isso? O que significa que sua mente está nas condições adequadas ao investigar? Em primeiro lugar, tem, naturalmente, de verificar se existe uma alma para sobreviver. O que é a alma? Você sabe o que é? Ou apenas te foi ensinado que existe uma alma? Por seus pais, pelo sacerdote, por determinado livro, por seu meio cultural e o aceitou. É isso? A palavra alma supõe algo transcendente à existência física, não é verdade? Você tem seu corpo físico e também o seu caráter, suas virtudes. E acima de tudo isso, você diz, está a alma. Se esse estado existe de fato, deve ser um estado espiritual de natureza temporal. E está perguntando se esta certa coisa espiritual sobrevive à morte. Esta é uma parte da questão. A outra parte é: o que é a morte?
Você sabe o que é a morte? Deseja saber se há sobrevivência após a morte? Mas veja, essa questão não é importante. A questão importante é: você pode conhecer, enquanto está vivo, a morte? Que significação tem se alguém te diz que há ou que não há sobrevivência após a morte? Você continua sem saber nada, mas pode descobrir por você mesmo o que é a morte. Não depois de morto, mas enquanto está vivo, com saúde, vigoroso, enquanto pensa e sente. Isso também faz parte da educação. Ser uma pessoa educada não significa apenas ser proficiente em matemática, história ou geografia. É ter também capacidade para compreender essa coisa extraordinária que se chama a morte. Não quando se está morrendo fisicamente, mas enquanto se é vivo. Enquanto se pode rir, trepar numa árvore, velejar num barco e nadar. A morte é o desconhecido. E o que importa é tomar conhecimento do desconhecido enquanto está vivo. Pergunta: quando estamos doentes, por que se afligem tanto os nossos pais por nossa causa? Resposta: os pais, em geral, têm interesse em olhar pelos filhos, em cuidar deles, mas quando se afligem demais, isso indica estarem mais interessados em si próprios do que nos filhos. Não querem nos ver morrer porque dizem: se nosso filho ou nossa filha morrer, o que irá ser de nós? Se os pais amassem os filhos, você sabe o que aconteceria? Se seus pais te amassem realmente, cuidariam de que não tivesse nenhum motivo para ter medo, de que fossem entes humanos sãos e felizes. Cuidariam de que não houvesse guerra e nem pobreza no mundo, de que a sociedade não te destruísse e aos que te cercam, quer aldeões, quer citadinos, quer animais. É porque os pais não amam verdadeiramente os filhos que há guerras, que há ricos e pobres. Nos filhos, empataram a própria existência e por meio deles esperam ter continuidade. Assim, se você se adoece gravemente e seus pais se afligem muito, o que os aflige é o sofrer deles próprios. Mas isso eles nunca admitirão. Posses, terras, nome, riqueza e família constituem os meios da continuidade individual, também chamada imortalidade. E quando algo acontece aos filhos, os pais ficam aterrados e grandemente aflitos, porque estão principalmente interessados em si próprios. Se os pais estivessem realmente interessados em seus filhos, a sociedade seria transformada da noite para o dia. Teríamos uma educação de espécie diferente, um lar diferente e um mundo sem guerra. Pergunta: deveriam os templos ser franqueados indistintamente a todos para a devoção? Resposta: o que é o templo? Um lugar de devoção onde há um símbolo de Deus, ou seja, uma imagem concebida pela mente e esculpida na pedra pela mão. Essa pedra, essa imagem, não é Deus, é? É apenas um símbolo. E o símbolo é como sua sombra quando anda no sol. Sua sombra não é você. E essas imagens, esses símbolos existentes no templo, não são Deus, não são a verdade. Assim, o que importa saber quem pode entrar e quem não pode entrar no templo? Por que ter dor de cabeça com tal respeito? A verdade pode ser encontrada debaixo de uma folha morta.
numa pedra à beira do caminho, nas águas que refletem os encantos de uma tarde, nas nuvens, no sorriso da mulher que carrega um fardo. No mundo inteiro se encontra a realidade, e não necessariamente no templo. E, em geral, lá não está ela. Porque o templo foi edificado pelo medo do homem, está alicerçado no seu desejo de segurança, nas suas divisões de credo e de casta. Esse mundo é de todos nós, entes humanos que temos que viver unidos, e o homem que quer achar Deus evita os templos, porque eles dividem a humanidade. A igreja cristã, a mesquita muçulmana, o seu templo hinduísta, estão dividindo, separando os entes humanos. E o homem que está em busca de Deus não quer saber de nenhuma dessas coisas. Assim, a questão sobre se este ou aquele indivíduo pode ou não pode entrar no templo se torna um mero caso político. Não encerra nenhuma realidade. Pergunta: qual o papel da disciplina em nossa vida? Resposta: infelizmente, tem um papel muito importante, não é verdade? Grande parte de sua vida é disciplinada. Faz isso e não faz aquilo. Outros te dizem a que horas deve se levantar, o que deve e o que não deve comer, o que deve saber e o que não deve saber, o que deve ler, frequentar as aulas, passar nos exames e etc. Seus pais, seus mestres, sua sociedade, sua tradição, seus livros sagrados, todos te dizem o que deve fazer. E de sorte a sua vida está limitada, circunscrita pela disciplina, não é verdade? Vocês são prisioneiros do fazer e não fazer, as grades de sua gaiola. O que acontece à mente limitada pela disciplina? De certo, só quando tem medo de alguma coisa, quando está resistindo a alguma coisa, necessita de disciplina. Tem então de se controlar, de se conter. Isso o faz voluntariamente, ou você é obrigado a fazê-lo pela sociedade, por seus pais, por seus mestres, por sua tradição, por seus livros sagrados. Mas se começa a investigar, a pesquisar, se aprende e compreende sem medo, é então necessária a disciplina? Então essa mesma compreensão produz sua ordem própria e verdadeira, ordem não nascida de imposição ou compulsão. Pense nisso, porque quando é disciplinado pelo medo, esmagado pela compulsão da sociedade, dominado pelo que dizem seus pais e mestres, não há para você nenhuma liberdade, nenhuma alegria, e foi-se toda a iniciativa. Quanto mais antiga a cultura ou civilização, tanto maior o peso da tradição que te disciplina, que te diz o que deve e o que não deve fazer. E dessa maneira vocês são esmagados psicologicamente, arrasados como se sobre vocês tivesse passado um rolo compressor. Foi o que aconteceu na Índia. Tão tremendo é o peso da tradição que toda iniciativa foi destruída e deixamos de ter indivíduos. São meras peças da máquina social e estão satisfeitos em sê-lo. Compreende? Você não se revolta, não explode, não rompe suas cadeias. Seus pais não te querem rebelados. Seus mestres não te querem libertados. E por isso a educação visa fazer que vocês se ajustem ao padrão estabelecido. Não são assim entes humanos completos, porque o medo te corrói o coração. E enquanto há medo, não há alegria
e não há criação. Pergunta: há pouco, falando sobre os templos, você referiu ao símbolo de Deus como a uma mera sombra. Não se pode ver a sombra de um homem sem que haja um homem real para projetá-la. Resposta: a sombra te satisfaz? Se você tem fome, você fica satisfeito apenas olhando para a comida? Por que então ficar satisfeito com a sombra que se encontra no templo? Se deseja profundamente compreender o real, deve largar a sombra. Mas vê-se que está mesmerizado pela sombra, pelo símbolo, pela imagem de pedra. Veja o que sucedeu no mundo. Os entes humanos estão divididos porque adoram uma certa sombra, existente na mesquita, no templo, na igreja. Pode haver multiplicidade de sombras, mas só há uma realidade indivisível. Para se alcançar a realidade, não há caminho, nem cristão, nem muçulmano, nem hinduísta e nenhum outro. Pergunta: os exames poderão ser desnecessários para o jovem ou a jovem rica, cujo futuro está garantido, mas não são uma necessidade para os estudantes pobres, que precisam preparar-se para ganhar a vida? E essa necessidade não é muito urgente, principalmente se aceitamos a sociedade tal qual é? Resposta: aceitar sem reservas a sociedade tal qual é. Por que razão? Você que não pertence à classe pobre, que é mais ou menos abastado, por que não se revolta contra todo o sistema social? Isso está ao seu alcance. Assim, porque não faz uso de sua inteligência para descobrir o que é verdadeiro e criar uma nova sociedade. O pobre não irá se revoltar porque lhe falta a energia necessária ou tempo para pensar. Está inteiramente ocupado, precisa de comida, de trabalho. Mas você, que tem lazer, que dispõe de algum tempo livre para fazer uso da sua inteligência, por que você não se revolta? Você. Porque não trata de descobrir o que é uma sociedade justa, uma sociedade verdadeira e de edificar uma nova civilização? Se isso não for iniciado por você, certamente não será iniciado pelo pobre. Pergunta: estão os ricos dispostos, alguma vez, a renunciar a uma boa parte do que têm em benefício dos pobres? Resposta: não estamos falando sobre o que o rico deverá abandonar em favor dos pobres. Qualquer que seja a parte a que renuncie, não satisfará ao pobre. Mas não é este o problema. Vocês que são abastados e que, portanto, têm a possibilidade de cultivar a inteligência, não podem, mediante revolta, criar uma nova sociedade? Isso depende de vocês e de ninguém mais. Depende de cada um de nós, e não dos ricos ou dos pobres ou dos comunistas. Mas, em geral, não possuímos esse espírito de revolta, esse ímpeto de libertação e de descobrimento. E esse espírito é que é importante. Alguma vez você já ficou sentado, muito quieto, de olhos fechados, observando o movimento do seu pensar? Já observou sua mente funcionando? Ou melhor, sua mente já observou a si própria em funcionamento para ver quais são os seus pensamentos, seus sentimentos, como olha para as árvores, para as flores, as aves, as pessoas, como respondem a uma sugestão ou reage a uma ideia nova? Já fez isso alguma vez?
senão está perdendo muita coisa. Se não sabe como sua mente reage, se sua mente não está consciente de suas próprias atividades, nunca descobrirá o que é a sociedade. Pode ler livros de sociologia, estudar ciências sociais, mas se não sabe como funciona a sua mente, não compreende o que é a sociedade, pois sua mente é parte integrante da sociedade. Ela é a própria sociedade. Suas reações, suas crenças, suas idas ao templo, os trajes que usa, as coisas que faz ou que não faz, o que pensa. A sociedade constituiu-se de tudo isso. É a réplica de tudo o que se passa em sua mente. Sua mente, pois, não está separada da sociedade. Não é distinta de sua cultura, de sua religião, de suas divisões de classe, das ambições e conflitos da humanidade em geral. Tudo isso é a sociedade da qual você é parte integrante. Não existe vocês separado da sociedade. Pois bem, a sociedade está sempre procurando controlar, formar, moldar o pensar dos jovens. Desde o momento em que nascem e começam a receber impressões, seu pai e sua mãe ficam a lhe dizer o que deve e o que não deve fazer, o que deve crer e o que não deve crer. Te dizem que há Deus ou que não há Deus. Porém, somente o Estado, cujo profeta é certo ditador. Desde a infância, tais coisas lhe são inoculadas continuamente e, portanto, a sua mente, ainda muito nova, impressionável, indagadora, curiosa, desejosa de descobrir, vai sendo gradualmente enclausurada, condicionada e moldada para que se ajuste ao padrão de uma determinada sociedade e nunca seja um revolucionário. Uma vez firmado o hábito de pensar segundo um padrão, mesmo quando se revolta, isso acontece dentro do padrão. É revolta semelhante à revolta de presos que reclamam por melhor comida e mais comodidade, mas sempre entre os muros da prisão. Quando busca Deus ou investiga o que é um governo justo, sempre o faz dentro do padrão da sociedade que preceitua que isso é verdadeiro e aquilo é falso, que isso é bom e aquele outro é mau, que esse é o guia verdadeiro e estes são os santos. Sua revolta, pois, tal como a chamada revolução, promovida por homens ambiciosos ou muito hábeis, está sempre limitada pelo passado. Não é revolta, não é revolução, porém só uma atividade mais intensa dentro do padrão. A revolta real, a revolução verdadeira, é aquela que quebra as cadeias do padrão para investigar fora dele. Deve saber que todos os reformadores, não importa quem sejam eles, só se interessam em melhorar as condições internas da prisão. Nunca te dizem que não se ajuste, nunca te dizem rompa as muralhas da tradição e da autoridade, sacode o condicionamento que te aprisiona a mente. E a verdadeira educação é não apenas exigir que passe em exames, para os quais se prepara apressadamente ou que escreva sobre algo que aprendeu de cor, porém sim te ajudar a perceber os muros da prisão em sua mente que está cativa. A sociedade influencia todos nós, nos moldando constantemente o pensar. E essa pressão externa da sociedade se traduz gradualmente no seu estado interior. Mas, por mais profundamente que penetre, ela será sempre externa, e não haverá coisa que se possa chamar estado interior enquanto não for rompido esse condicionamento.
Deve saber o que está pensando e se está pensando como hinduísta, como muçulmano ou como cristão. Isso é, conforme a religião a que por acaso pertence. Deve estar cônscio do que crê ou não crê. Tudo isso constitui o padrão da sociedade. E a não ser que esteja cônscio do padrão e dele se liberte, continuará prisioneiro, embora pense ser livre. Mas veja, o que interessa a quase todos nós é a revolta dentro da prisão. Queremos comida melhor, um pouco mais de luz, uma janela mais larga, para podermos ver um pedaço maior do céu. E muito nos importa saber se o outcast pode ou não pode entrar no templo. Desejamos eliminar determinada casta e no próprio ato de eliminá-la, criamos outra, uma casta superior. E assim continuamos prisioneiros e nunca há libertação da prisão. A liberdade está fora dos muros, fora do padrão da sociedade. Mas para ficar livre desse padrão, tem de compreender todo o seu conteúdo. Ou seja, compreender sua própria mente. Foi a mente que criou a atual civilização, essa cultura ou sociedade vinculada à tradição. E se não compreende sua própria mente e apenas se revolta como comunista, socialista e etc., isso pouco significa. Por essa razão, muito importa ter o autoconhecimento, estar consciente de todas as suas atividades, de seus pensamentos e sentimentos. Isso é educação, não é? Porque quando está plenamente consciente de você mesmo, sua mente se torna muito sensível e muito vigilante. Experimente isso. Não num certo dia longínquo do futuro, porém amanhã ou agora mesmo. Se há muita gente em sua casa, trate de sair a sós, para se sentar debaixo de uma árvore ou à beira do rio e observar sossegadamente como funciona a sua mente. Não a corrija dizendo isso é certo, aquilo é errado. Simplesmente a observe, como quem assiste a um filme. Os atores e atrizes estão desempenhando os seus papéis e você está apenas vendo. Pela mesma maneira, observe como funciona a sua mente. Isso é verdadeiramente interessante. Muito mais interessante do que qualquer filme. Pois a sua mente é o resíduo de todo mundo e contém tudo que os entes humanos têm experimentado. Você compreende? Sua mente é a humanidade. E quando percebe isso, terá uma imensa compaixão. Dessa compreensão nasce um grande amor, e então, ao ver coisas belas, saberá o que é a beleza. Pergunta: como você aprendeu tudo isso de que fala e como chegaremos a conhecê-lo? Resposta: essa é uma boa pergunta, não acha? Pois bem, se posso falar um pouco de minha própria pessoa, sabe que não li nenhum dos livros que tratam essas coisas. Nem os Upanishads, nem o Bhagavad Gita, nem livros de psicologia. Mas, como já lhes disse, se observar sua própria mente, lá encontrará tudo. Assim, pois, quando empreende a jornada do autoconhecimento, os livros são sem importância. É como entrar num país estranho, onde se começam a ver coisas novas, a fazer extraordinários descobrimentos. Mas veja, tudo isso é destruído se dá importância a você mesmo. No momento em que diz, descobri, agora eu sei, sou um grande homem porque descobri isso e descobri aquilo e aquele outro. Nesse momento, você está perdido. Se tem de fazer uma longa viagem, deve levar muito pouca bagagem.
Se deseja galgar grandes alturas, deve viajar leve. Essa pergunta, no entanto, é importante porque o descobrimento e a compreensão vêm com o autoconhecimento, pela observação dos movimentos da mente. O que diz do seu próximo, sua maneira de falar, de andar, de olhar ao céu, sua maneira de tratar as pessoas, de cortar um ramo de árvore. Todas essas coisas são importantes, porque atuam como espelhos que te mostram exatamente como você é. E se está vigilante, descobre de novo todas as coisas, momento por momento. Pergunta: devemos formar alguma ideia a respeito de alguém ou não? Resposta: por que ter ideias a respeito de pessoas? Deve formar opinião, juízo acerca de alguém? Quando tem ideias a respeito do seu mestre, o que se torna importante para você? Não é o mestre, porém as ideias que tem sobre ele. E é isso que acontece na vida, não é verdade? Todos temos opiniões a respeito de pessoas. Dizemos, fulano é bom, fulano é frívolo, fulano é supersticioso, fulano faz isso, aquilo e aquele outro. Estendemos uma cortina de ideias entre nós mesmos e outra pessoa. E por essa razão, nunca nos encontramos realmente com ela. Depois de vermos alguém fazer uma coisa, dizemos, e ele faz tal coisa. Por isso se torna importante datar os fatos. Entende? Se vê alguém fazer uma coisa que considera boa ou má, forma uma opinião sobre essa pessoa. Opinião que tende a fixar-se de modo que, quando 10 dias ou um ano mais tarde você encontra com essa tal pessoa, ainda está pensando nela nos termos de sua opinião. Mas durante esse período, a pessoa pode ter mudado. Muito importa, portanto, nunca dizer, ele é assim, porém, ele era assim em fevereiro. Pois no fim do ano ele poderá estar completamente mudado. Se diz a respeito de alguém, eu conheço essa pessoa, pode estar redondamente enganado. Portanto, só conhece até um certo ponto, ou pelos fatos ocorridos numa certa data, e, afora isso, não a conhece absolutamente. Assim, o importante é que você encontre com outro ser humano sempre com a mente fresca, e não com seus preconceitos, com suas ideias fixas e suas opiniões. Pergunta: o que é sentimento e como sentimos? Resposta: se você tem aulas de fisiologia, seu mestre provavelmente te explicou como é constituído todo o sistema nervoso humano. Quando alguém te belisca, você sente dor. O que significa isso? Seu nervo leva uma sensação ao cérebro e em seguida você diz, você me feriu. Pois bem, essa é a parte física do sentir. Analogamente a sentimento psicológico, não é exato? Se você considera admiravelmente belo alguém e diz, você é feio, você se sente magoado. E isso significa o quê? Houve certas palavras que o cérebro traduz como desagradáveis ou ofensivas e te perturba. Ou alguém te lisonjeia e diz, como é agradável ouvir isso. Assim, pensar, sentir, é uma reação. Reação a uma picada de um alfinete, a um insulto, a uma lisonja e etc. A totalidade disso constitui o processo do pensar-sentir, mas esse processo é muito mais complexo ainda. E tem a possibilidade de aprofundá-lo mais e mais. Veja, toda vez que temos um sentimento,
sempre lhe damos um nome, não é verdade? Dizemos que o sentimento é agradável ou doloroso. Quando nos irritamos, damos a esse sentimento um nome, cólera. Mas já pensou no que ocorreria se não desse nome a um sentimento? Experimente fazer isso. Na próxima vez que você se irritar, não dê um nome a isso. Não o chame de cólera. Se mantenha simplesmente consciente do sentimento, sem lhe dar nome, para ver o que acontece. Pergunta: qual a diferença entre a cultura americana e a cultura hindu? Resposta: ao falarmos de cultura americana, temos em mente, em geral, a cultura europeia transplantada na América. Cultura que, com o tempo, se modificou e ampliou no encontro com novas fronteiras físicas e mentais. E o que é a cultura hindu? Qual a cultura que vocês têm aqui? O que você entende pela palavra cultura? Se já praticou jardinagem, sabe como se cultiva e prepara a terra. Cava-se o solo, remove-se as pedras, e necessário lhe acrescenta algum composto, uma mistura de folhas, capim, estrume e outras matérias orgânicas decompostas para fertilizar o solo. E então se planta. O solo fértil dá nutrição à planta e esta gradualmente produz aquela coisa maravilhosa e encantadora que se chama uma rosa. Pois bem, a cultura hindu é semelhante. Milhões de pessoas a produziram com suas lutas, sua vontade pelo desejar isto e resistir àquilo, pelo constante pensar, sofrer, temer, evitar, fruir. Também o clima, as roupas, o alimento tiveram sua influência. Temos, pois, aqui um solo extraordinário, a mente. E antes de estar ela completamente moldada, houve uns poucos indivíduos cheios de vitalidade e força criadora que explodiram por toda a Ásia. Não diziam como vocês: tenho de aceitar os decretos da sociedade. O que dirá meu pai se eu não fizer? Pelo contrário, esses homens haviam encontrado algo e não se mostravam indiferentes, porém possuídos de ardente entusiasmo. Tudo isso constituiu a cultura hindu. O que pensa, os alimentos que toma, os trajes que veste, suas maneiras, suas tradições, o seu falar, suas pinturas e estátuas, seus deuses e sacerdotes e livros sagrados. Tudo isso é cultura hindu. Assim, a cultura hindu é um tanto diferente da cultura europeia, mas abaixo da superfície, o movimento é o mesmo. Esse movimento poderá expressar-se diferentemente na América, pois lá as necessidades diferem. Há menos tradições, mais confortos e etc. Mas abaixo da superfície, o movimento é o mesmo. Achar a felicidade, descobrir o que é Deus, o que é a verdade. E quando esse movimento se detém, a cultura declina, como aconteceu nesse país. Quando esse movimento é embargado pela autoridade, pela tradição, pelo medo, há declínio e deterioração. O impulso para descobrir o que é a verdade, o que é Deus, é o único impulso real. E todos os outros impulsos são subsidiários. Quando jogamos uma pedra na água tranquila, formam-se ciclos crescentes. Esses ciclos crescentes são os movimentos subsidiários às reações sociais. Mas o movimento real está no centro. O movimento para achar a felicidade, Deus, a verdade. E nada disso achará enquanto estiver embargado pelo medo. No momento em que surge a ameaça,
e o medo declina a cultura. Eis porque tanto importa que, enquanto está jovem, não se deixe condicionar, não se deixe tolher pelo medo a seus pais, a sociedade, de modo em que você haja aquele movimento atemporal para o descobrimento da verdade. Os homens que investigam o que é a verdade, o que é Deus, só esses homens podem criar uma nova civilização, uma nova cultura, e não aqueles que se submetem ou se revoltam apenas dentro da prisão do velho condicionamento. Pode pôr as vestes de um asceta, ingressar nessa ou naquela sociedade, abandonar uma religião por outra, tentar de várias maneiras ser livre, mas se não houver dentro, em você, aquele movimento para descobrir o que é real, o que é a verdade, seus esforços serão sem significado. Pode ser muito ilustrado e fazer as coisas que a sociedade chama boas, mas tudo isso está dentro da prisão da tradição e, portanto, não tem nenhum valor revolucionário. Pergunta: o que pensa dos hindus? Resposta: essa é realmente uma pergunta inocente, não acha? Ver os fatos sem dar opinião é uma coisa, mas ter opinião a respeito dos fatos é coisa muito diferente. Uma coisa é ver simplesmente o fato. Todo um povo dominado pela superstição e o medo, e uma coisa diferente é ver esse fato e condená-lo. As opiniões não são importantes. Porque eu posso ter uma opinião, você pode ter outra e uma terceira pessoa mais outra. Interessar-se em opiniões é uma maneira estúpida de pensar. O importante é ver os fatos como são, sem formar opinião, sem julgar, sem comparar. Sentir a beleza sem opinião é a única percepção real da beleza. Analogamente, se puder ver o povo da Índia exatamente como é, vê-lo claramente, sem opiniões fixas, sem julgá-lo, então o que ver será o real. Os hindus têm certas maneiras, certos costumes peculiares, mas fundamentalmente são como qualquer outro povo. Têm tédio, são cruéis, são medrosos, revoltam-se dentro dos muros da prisão da sociedade, exatamente como acontece em todos os demais lugares. Como os americanos, também querem conforto, só que presentemente não têm no mesmo grau. Possuem uma pesada tradição de renúncia ao mundo e de esforço para ser virtuoso, mas têm também ambições profundamente arraigadas, hipocrisia, avidez, inveja, e estão fragmentados pelas castas, como estão os entes humanos em toda a parte, só que aqui de maneira muito mais brutal. Pode-se observar mais claramente aqui na Índia o fenômeno que está ocorrendo no mundo. Queremos ser amados, mas não sabemos o que é amor. Somos infelizes, sequiosos de algo real e recorremos aos livros, aos Upanishads, ao Gita ou à Bíblia e vivemos perdidos num matagal de palavras e de especulações. Seja aqui, seja na Rússia, seja na América, a mente humana é semelhante, só que se expressa de diferentes maneiras, sob céus diferentes e diferentes governos. Estivemos examinando a questão da revolta dentro da prisão e vimos que todos os reformadores idealistas e outros que se mostram incessantemente ativos, a fim de alcançarem certos resultados, só se revoltam dentro dos muros de seu próprio condicionamento, de sua própria estrutura social, dentro do padrão cultural de civilização.
o qual exprime a vontade coletiva. Penso que seria bastante proveitoso examinar agora o que é confiança e como ela nasce. Com a iniciativa vem a confiança, mas toda iniciativa dentro do padrão só produz presunção, que é coisa muito diferente da confiança, em que não existe eu. Você sabe o que significa ter confiança? Se faz uma coisa com suas próprias mãos, se planta uma árvore e a vê crescer, se pinta um quadro ou escreve uma poesia, ou, quando mais velho, constrói uma ponte ou desempenha à perfeição um certo cargo administrativo, isso te dá a confiança de ser capaz de fazer algo. Mas veja, a confiança, como atualmente a conhecemos, está sempre dentro da prisão que a sociedade construiu ao redor de nós. A iniciativa dentro da prisão cria com efeito uma certa confiança, porque você se sente capaz de fazer coisas. Desenhar uma flor, ser um bom médico, um excelente cientista e etc. Mas esse sentimento de confiança que vem com a capacidade de ser bem-sucedido dentro da estrutura social, ou a capacidade de fazer reformas, melhorar a iluminação, decorar o interior da prisão. Essa confiança é, em verdade, presunção. Você sabe que é capaz de fazer algo e você se sente importante quando faz. Mas se ao contrário, pela investigação, pela compreensão, você se liberta da estrutura social, de que é parte integrante, vem uma confiança de espécie totalmente diferente, na qual não há sentimento da própria importância. E compreender a diferença entre as duas, a presunção e a confiança livre do eu, penso que isso será altamente significativo em nossa vida. Quando joga com maestria um certo jogo, por exemplo, cricket, futebol, tem um certo sentimento de confiança, não é exato? Isso te dá a convicção de que é um bom jogador. Se resolve com rapidez problemas matemáticos, isso também cria um sentimento de confiança em você mesmo. Quando a confiança provém de ação exercida dentro da estrutura social, é sempre acompanhada de uma estranha arrogância, não é verdade? A confiança do homem que sabe fazer coisas, que é capaz de alcançar resultados, traz sempre o colorido dessa arrogância do eu, desse sentimento que nos faz dizer, só eu faço isso. Assim, no próprio ato de conquistar um resultado, de promover uma reforma social no interior da prisão, há essa arrogância do eu, o sentimento de que eu tive êxito, meu ideal é importante, meu grupo venceu. Essa consciência de eu e de meu acompanha sempre a confiança que se expressa dentro do padrão social. Você já notou como são arrogantes os idealistas? Os líderes políticos que logram certos resultados, que realizam grandes reformas. Já não notou como são presunçosos, cheios de vento com seus ideais e suas realizações? Em sua própria estimativa, são muito importantes. Leia uns poucos discursos políticos, observe alguns desses que se intitulam reformadores e verá que no próprio processo de reformação eles estão cultivando o próprio ego. Suas reformas, por mais simples que sejam, estão sempre dentro da prisão e, portanto, são destrutivas e causam, finalmente, mais aflição e mais conflito ao homem. Agora, se puder penetrar essa estrutura social, o padrão cultural da vontade coletiva, que chamamos civilização, se puder compreendê-la totalmente e dela se libertar,
rompendo os muros da prisão de sua particular sociedade, verá então surgir uma confiança não contaminada do sentimento de arrogância. Essa é a confiança da inocência. É como a confiança de uma criança, tão completamente inocente que está pronta a experimentar qualquer coisa. Tal confiança é que dará nascimento a uma nova civilização. Mas essa inocente confiança não poderá nascer enquanto permanecer dentro do padrão social. Peço que me escutem com toda atenção. Esse orador não tem a mínima importância, mas para vocês é da máxima importância compreender a verdade do que se está dizendo. Afinal de contas, isso é educação, não acha? A função da educação não é te preparar para você se ajustar ao padrão social. Pelo contrário, sua função é te ajudar a compreender completa, profunda e plenamente o padrão social a fim de poder se libertar dele e ser um indivíduo sem aquela arrogância do ego. Tendo então essa confiança, porque é verdadeiramente inocente. Não é uma verdadeira tragédia estarmos todos nós interessados apenas em como nos ajustarmos à sociedade ou em como a reformarmos. Não nota que a maioria das perguntas que você fez reflete essa atitude? Está dizendo efetivamente: como posso me ajustar à sociedade? Que dirá meu pai e minha mãe e que me acontecerá se eu não fizer? Uma tal atitude destrói toda a confiança, toda a iniciativa que porventura você tiver. Assim, sai da escola e do colégio transformado numa espécie de autômato, altamente eficiente, talvez, mas sem a chama criadora. Por isso é que tanto importa compreender a sociedade, o ambiente em que se vive, e nesse próprio processo de compreensão, romper as suas muralhas. Como deve saber, esse é um problema existente no mundo inteiro. O homem está em busca de uma nova resposta ao desafio da vida, de um novo acesso à vida, porque as velhas normas estão decaindo tanto na Europa como na Rússia e aqui. A vida é desafio contínuo, e tentar meramente promover uma melhor ordem econômica não constitui uma resposta total a esse desafio, que é sempre novo. E quando culturas, povos, civilizações se tornam incapazes de responder totalmente ao desafio do novo, são destruídos. A menos que seja educado adequadamente, a menos que tenha aquela extraordinária confiança da inocência, será inevitavelmente absorvido pelo coletivo. E você se perderá no meio da geral mediocridade. Acrescentará algumas letras ao seu nome, será casado, terá filho e estará liquidado. Como sabem, maioria tememos. Seus pais têm medo, seus educadores também têm medo, os governos e as religiões temem que vocês se tornem um indivíduo total, porque todos querem que permaneça, para a segurança deles, na prisão das influências ambientais e culturais. Mas só os indivíduos capazes de libertar-se do padrão social, pela compreensão dele, e que, portanto, não estão atolhidos pelo condicionamento de sua própria mente, só esses poderão criar uma nova civilização. E não os que apenas cuidam de ajustar-se ou de resistir a um dado padrão por terem sido moldados por outros. A busca de Deus ou da verdade não se efetua dentro do padrão, porém antes compreendendo a prisão e rompendo os seus muros. E esse próprio movimento para a liberdade cria uma nova cultura, um mundo diferente. Pergunta:
Por favor, senhor, nos diga por que necessitamos de companhia. Resposta. Uma menina pergunta por que necessitamos de companhia. Por que necessita uma pessoa de companhia? Pode-se viver sozinho nesse mundo, sem marido ou mulher, sem filhos e sem amigos? A maioria das pessoas não pode viver só e, portanto, necessita de companheiros. Demanda excepcional inteligência o estar só. E vocês devem estar só para achar Deus, para encontrar a verdade. É bom ter um companheiro, um marido, uma esposa e também ter filhos. Mas veja, nos deixamos absorver por isso, pela família, o emprego, a estúpida e monótona rotina de uma existência em declínio. Nos acostumamos com essa condição e então se torna horrível, temível, a ideia de viver só. Em geral, depositamos nossa fé numa dada coisa. Colocamos todos os ovos num só cesto. Em nossa vida, nenhuma riqueza tem se nos vemos separados de nossos companheiros, de nossas famílias, de nossos empregos. Mas se há riqueza na vida de uma pessoa, não riqueza de dinheiro ou de saber, que qualquer um pode adquirir, mas aquela riqueza que é o movimento da realidade sem começo nem fim, então a questão de ter companheiro se torna secundária. Mas vocês não são educados para estar sós. Já saiu alguma vez a passeio sozinho? É muito importante sair a sós, sentar-se debaixo de uma árvore, não com um livro ou um companheiro, e observar a queda de uma folha, ouvir o murmúrio da água, o canto do pescador, observar o voo de uma ave e o de seus próprios pensamentos, que te atravessam o espaço da mente em rápida sucessão. Se for capaz de estar só, a observar as coisas, descobrirá maravilhosas riquezas que nenhum governo poderá tributar, nenhuma ação humana corromper e que jamais serão destruídas. Pergunta: é por paixão que faz conferências? Não se cansa de falar? Por que você faz isso? Resposta: folgo de ter feito essa pergunta. Ora, se ama uma pessoa, nunca se cansa dela. Isso é, se ama sem estar buscando nenhum resultado, sem estar desejando algo. Quando ama uma pessoa, não há auto-preenchimento e, portanto, nunca há desapontamento, nunca há fim. Por que estou fazendo isso? Isso é o mesmo que perguntar por que a roseira dá rosas, por que o jasmim dá perfume ou por que a ave voa. Veja, eu já experimentei não falar, para ver o que acontece se não falo. Isso também dá certo, entende? Se fala porque com isso ganha mais alguma coisa, dinheiro, recompensa, sentimento da própria importância, então há cansaço. O seu falar é então destrutivo e nada significa, porque é só autopreenchimento. Mas se há amor em seu coração, e seu coração não está repleto das coisas da mente, ele é então como uma fonte, uma nascente de onde brota eternamente água fresca. Pergunta: quando ama alguém e essa pessoa se irrita, por que é tão intensa sua cólera? Resposta: em primeiro lugar, você ama alguém? Você sabe o que é amar? É dar completamente sua mente, seu coração, todo o seu ser, sem pedir retribuição, sem estender a mão para pedir amor. Compreende? Quando existe essa espécie de amor, pode haver cólera? E por que nos encolerizamos ao amarmos alguém? Com isso que ordinariamente chamamos amor. É porque não estamos obtendo o que esperamos dessa pessoa, não é?
Amo minha esposa ou meu marido, meu filho ou filha, mas no momento em que fazem algo errado, eu me encolerizo. Por quê? Porque se zanga o pai com o filho ou a filha? Porque quer que o filho seja ou faça alguma coisa que se ajuste a um certo padrão e o filho se insurge. Os pais procuram preencher-se, imortalizar-se em seus bens materiais, em seus filhos, e quando o filho faz algo que desaprova, irritam-se violentamente. Tem um ideal de que o filho deve ser, e com esse ideal estão preenchendo a si próprios. Por isso se zangam quando o filho não se adapta ao padrão que representa o próprio preenchimento deles. Já notou o quanto você se zanga às vezes com um dos seus amigos? É o mesmo processo que se está verificando. Está esperando alguma coisa dele e quando essa expectativa não se preenche, você se sente desapontado. E isso, com efeito, significa que interiormente, psicologicamente, está dependendo dessa pessoa. Assim, sempre que há dependência psicológica, tende a haver frustração. E a frustração, inevitavelmente, gera a cólera, o azedume, o ciúme e várias outras formas de conflito. Por isso, muito importante, enquanto está jovem, amar com todo o seu ser. Uma árvore, um animal, o seu mestre, o seu pai. Porque então pode descobrir por você mesmo o que é viver sem conflito e sem medo. Mas veja, o educador, em geral, está interessado em si próprio, em seus problemas pessoais, domésticos, econômicos, profissionais. Não tem amor no coração. E esse é um dos problemas da educação. Vocês talvez tenham amor no coração porque amar é coisa natural nos jovens. Mas esse amor é depressamente destruído pelos pais, pelo educador, pelo ambiente social. Conservar essa inocência, esse amor que é o perfume da vida, é dificílimo e requer muita inteligência e, claro, discernimento. Pergunta: como pode a mente ultrapassar os obstáculos em si própria existentes? Resposta: para poder ultrapassar os obstáculos em si própria existentes, deve a mente, em primeiro lugar, estar consciente deles, não? Deve conhecer as limitações, os confins, as fronteiras de sua própria mente. Mas são raros os que os conhecem. Dizemos que os conhecemos, mas isso é mera asserção verbal. Nunca dizemos, há uma barreira, um empecilho dentro de mim e desejo compreender isso. Portanto, quero conhecer essa coisa, ver como se originou e sua inteira natureza. Quando se sabe qual é a doença, há possibilidade de cura. Mas para se conhecer a doença, isso é a limitação ou barreira da mente, e compreendê-la, não devemos condená-la. Não devemos que dizer é certa ou errada. Devemos observá-la sem nenhuma opinião, sem nenhum preconceito a seu respeito, o que é dificílimo, porque somos educados para condenar. Para compreender uma criança, não deve haver condenação. Condená-la não tem significação nenhuma. Você deve observá-la. Quando brinca, quando chora, quando come, observá-la em todas as suas disposições de espírito. Mas não pode fazer isso se disser que ela é feia, que é estúpida, que é isso ou aquilo. Analogamente, se podemos observar os obstáculos existentes na mente, não só os obstáculos superficiais, mas também os mais profundos do inconsciente, observá-los sem condenação, pode então a mente ultrapassá-los. E esse próprio ultrapassamento é um movimento para a verdade.
Pergunta: por que Deus criou tantos homens e mulheres no mundo? Resposta: por que você supõe que Deus nos criou? Há uma explicação muito simples: um instinto biológico. Instinto, desejo, paixão, lascívia, tudo isso faz parte da vida. Mas se você diz a vida é Deus, então o caso muda de figura. Deus é então todas as coisas, inclusive paixão, concupiscência, inveja, medo. Todos esses fatores concorreram para produzir no mundo um número excessivo de homens e mulheres. E por isso existe o problema do superpovoamento, um dos flagelos desse país. Mas esse problema não se resolve tão facilmente. Há vários impulsos e compulsões hereditárias. E se não compreende todo esse complexo sistema e se cuida meramente de controlar a natalidade, isso não tem muita significação. Pusemos esse mundo em desordem, cada um de nós, porque não sabemos o que é viver. Viver não é essa coisa insípida, medíocre, disciplinada que chamamos nossa existência. Viver é coisa completamente diferente. O viver é transbordante de riqueza, é eterna transformação. E enquanto não compreendermos esse movimento eterno, nossa vida será, de certo, muito pouco significativa. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!